Héracles fez recuar os centauros do Monte Fólui com uma saraivada de tições de fogo. Ele enviou flechas atrás dos outros e os perseguiu até Mália. Lá eles se refugiaram com Quiron, que depois que os lápidas os expulsaram do Monte Pelion, se estabeleceu em Mália. Héracles disparou uma flecha nos centauros enquanto eles se amontoavam em torno de Quiron, que penetrou no braço de Elatos e pousou no joelho de Quiron. Horrorizado, Héracles correu até ele, puxou a flecha e cobriu o ferimento com uma pomada que Quiron lhe entregou. A ferida purulenta era incurável, no entanto, e Quiron mudou-se para sua caverna, onde ansiava pela morte, mas não conseguiu morrer porque ele era imortal. Prometeu então propôs Héracles a Zeus para se tornar imortal no lugar de Quiron, e então Quiron morreu. Biblioteca Pseudo-Apolodoro. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer poder contar com a presença de todos aqui, mais uma vez trazendo um conteúdo relacionado à mitologia grega, e nós estamos dando continuidade e fechando já o conteúdo especial sobre os centauros. Então sejam muito bem-vindos. Quero deixar aqui um forte abraço para alguns inscritos, né? Quero deixar aqui um forte abraço para o meu querido amigo Anselmo. Anselmo, somos amigos de adolescência e agora na internet eu consegui encontrar o Anselmo, e Anselmo é o mais novo inscrito, eu apresentei o canal para o Anselmo, então um abraço, é um prazer contar com você aqui. E também quero deixar um abraço para o professor Fausto, que chegou a fazer também uma reação. Cheguei a participar de uma gravação a convite do professor Fausto, alguns meses atrás, falando sobre mitologia grega. E também quero deixar aqui um abraço para todos os outros inscritos que eu não consegui identificar. Sejam muito bem-vindos. Bem, e se você chegou até aqui através de alguma recomendação do YouTube, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você ative as notificações. Isso vai ser super importante para o impulsionamento do canal. E se você souber de alguém que gosta do conteúdo de mitologia grega, convide para com que possa estar aqui junto com a gente debatendo esses assuntos tão interessantes, tão importantes como os assuntos relacionados à mitologia grega. Bem, nesse conteúdo aqui agora, nós vamos falar especificamente do centauro Quiron. Eu pensei até que nós pudéssemos deixar esse conteúdo, essa gravação hoje, por apenas uma gravação, mas eu acredito que não vai ser suficiente. Quando eu comecei a pesquisa, quando eu comecei a alimentar a pesquisa, eu percebi que tinha muito conteúdo a respeito do centauro Quiron, dada a complexidade e importância que Quiron possui na mitologia grega, na história de inúmeros mitos. Muitas vezes nós podemos imaginar, e a gente sabe disso, e até eu alertei aqui numa das gravações sobre os centauros, que os centauros estão associados ao descontrole, estão associados à híbris, ao descomedimento, né? Mas o centauro Quiron é totalmente diferente. Então, só para se ter uma ideia em relação à importância dele, ele foi mentor dos seguintes heróis. Alguns podem e são muito conhecidos, outros não são tão conhecidos assim. Nós vamos, claro, falar no conteúdo dos heróis, nós vamos falar sobre eles, mas observem os heróis que de imediato foram orientados, treinados por Quiron. O herói Acteon, Céfalo, Esculápio, Nestor, Anfiaral, Peleu, Telamon, Meléagro, Teseu, Hipólito, Odisseu, Diomedes, os gêmeos Cástor e Pólux, Jasão, Fênix e os dois mais conhecidos heróis possivelmente, o maior herói
da Guerra de Troia, Aquiles, e o maior herói do mito grego, Héracles. De modo imediato, então, a gente já observa que Quiron está na base da constituição da formação do modelo heróico, ainda que a gente saiba que o herói ele está marcado pelo descomedimento, mas com certeza isso não é responsabilidade de Quiron, tá? Então, a gente não pode, por exemplo, pensar em figuras heróicas sem nós observarmos e pontuarmos a presença de Quiron na constituição, na formação desses personagens. Quiron tem uma origem diferente, como também cheguei a comentar rapidamente no conteúdo dos centauros anteriores. Quiron ele não é filho de Néfele e de Ixion. Ele tem uma origem diferente, ele tem uma origem totalmente diferente, totalmente oposta, podemos dizer assim. Ele é filho de Cronos e de Filira. Filira é uma oceânida e Cronos, a gente sabe que ele é o filho de Uranus, né? Que é o pai de Zeus. O mito conta que Cronos já estava se relacionando com Reia e ele chega a se interessar pela oceânida por Filira. O mito tem duas explicações em relação ao relacionamento que vai ocorrer e a justificativa, podemos dizer assim, da maneira como Quiron nasce. As personagens ligados aos oceanos, eles tinham a característica de mudanças de forma, tá? Que a gente vai encontrar inclusive com a mãe de Aquiles, né? Tétis, que para seduzir ela, Peleu iria enfrentar a mudança de forma delas. Então, com Filira não foi diferente, tá? Então, quando Cronos se aproxima dela, ele sabia que ela iria mudar de forma. Algumas fontes dizem que ela muda de forma e ela assume o papel de uma égua, ela assume a imagem de uma égua e Cronos assume o papel de um garanhão e fecunda ela. Uma outra versão diz que Reia, desconfiada do interesse de Cronos em relação a algum personagem que estava acontecendo, quase flagra os dois, o esposo e a amante, mas só que ele transformou Filira numa égua. Então ele se relaciona com Filira e quando Filira engravida e depois de um período vai dar à luz, ela vai dar a luz a um ser biforme, ela vai dar uma luz a um ser que era metade cavalo e metade humano, ou uma figura humana, ou uma figura antropomorfizada, melhor dizendo. E aí tem uma outra característica que torna Quiron totalmente diferente de todos os centauros. Quiron era um centauro imortal, porque era filho de Cronos. Tá? O mito diz que quando Filira viu o filho, ela ficou tão apavorada, ela ficou tão desconcertada com a imagem do filho e entristecida que ela pediu para os deuses transformarem ela em alguma coisa. Ela não queria ser mãe daquela criatura. E o mito diz que os deuses transformaram ela na planta, numa árvore, que é a tília. A tília é uma planta que ela é medicinal, ela é uma das plantas que, segundo a farmacologia antiga, era usada para ser usada até em quadros de ansiedade. Mas enfim, ela vai ser, a tília vai ter essa origem, é um mito de origem da tília, que seria a Filira. Cronos não cuida de Quiron. Algumas versões que são mais comuns dizem que ele foi criado por Apolo e Atena, tá? E é no contato com Apolo que Quiron vai aprender as artes da medicina. E ele se torna extremamente versado na arte da medicina, chegando ao ponto de fato, ser considerado a figura mitológica, ainda que Apolo seja o deus da medicina, mas juntamente com Esculápio, que é filho de Apolo, do qual Quiron cuidou, porque Esculápio foi abandonado, houve uma sequência de abandonos aí, Quiron se torna extremamente hábil
na arte da medicina, na arte de poções, de remédios e tudo mais. Uma outra visão também, a partir do momento em que Quiron é esse mentor, que é esse orientador, essa figura que vai orientar, que vai estar junto do desenvolvimento dos heróis, seria uma proto-figura da psicologia dentro da mitologia. Também vai fazer parte dos desenvolvendo-se, né? Ele vai fazer parte do séquito de Ártemis, durante a presença, o período em que ele fica fazendo parte do séquito de Ártemis, ele vai aprender as artes da botânica e ele vai ser versado em astronomia. Então, o aspecto mais amplo do personagem começa a se constituir, tá? Na obra Mitologia Grega, volume 3, do Junito Brandão, Junito diz o seguinte: vários foram os mestres dos heróis, como Lino, Eumolpo, Fênix, Forbas, Cônidas, mas o educador modelo foi o pacífico Quiron, o mais justo dos centauros na expressão de Homero. Muitos heróis passaram por suas mãos sábias na célebre gruta em que residia no Monte Pelion. Peleu, Aquiles, Asclépios, Jasão, Acteon, Nestor, Céfalos. A lista é enriquecida por Xenofonte em sua obra cinegética, com mais 14 nomes. Quiron era, antes de mais nada, um médico famoso, donde a sua arte primeira era a iátrica, mas seu saber enciclopédico, como aparece nos monumentos figurados e literários, fazia do educador de Aquiles o mestre na arte das disputas atléticas, a agonística, e talvez praticasse e ensinasse também a arte divinatória, a mântica. Não para por aí, todavia, a versatilidade de Quiron. Ministrava igualmente a seus discípulos conhecimentos relativos à caça, à cinegética, à equitação, à hípica, bem como lhes ensinava como tangir a lira e o arremesso do dardo. Mais que tudo, no entanto, o fato de Quiron ser um médico ferido e residir numa gruta evocam de pronto sua função mais nobre e indispensável aos jovens históricos, mas sobretudo aos heróis míticos, a saber, a ação de fazê-los passar por ritos iniciáticos que outorgavam os primeiros o direito de participação na vida política, social e religiosa da polis, e aos segundos a imprescindível indumentária espiritual para que pudessem enfrentar todos e quaisquer monstros. Então observem que a complexidade do personagem é muito grande, né? Ela é imensa, e de fato ele vai ser uma referência dentro da mitologia grega. Uma coisa muito curiosa em relação à constituição do mito da persona de Quiron é que, diferente inclusive das representações de Quiron na estatuária ou mesmo na pintura do período clássico na Grécia, é que, diferentemente dos outros centauros, em que eram representados com o corpo de cavalo e o torso de homem, as reproduções mostram Quiron com as pernas humanas e da parte das costas aí sim saía o corpo de cavalo. Então também é uma forma diferenciada de retratar que também pelo aspecto físico, pelo aspecto da sua apresentação física, ele diferia dos outros centauros. Pois bem, então Quiron ele vai habitar o Monte Pelion, uma caverna, e ele vai ser ali uma fonte, uma busca dos pais daqueles heróis que seriam heróis que poderiam inclusive representar e representarão bastante para o mito dentro das suas gestas. Uma coisa que é extremamente curiosa também em relação ao mito de Quiron é que foi na caverna dele que aconteceu o mais famoso casamento, possivelmente tirando obviamente o relacionamento de Zeus e Hera. É na caverna de Quiron que acontece o casamento entre Peleu e Tétis. Peleu, que tinha sido treinado por ele, né, foi um herói treinado por ele, para inclusive poder se aproximar de Tétis, uma vez que Tétis não queria se relacionar com Peleu, ela foi praticamente obrigada a ter que
escolher um parceiro humano, dado o risco dela se envolver com um imortal, porque havia o oráculo de Gaia que dizia que um filho de Tétis seria maior do que o pai, e Zeus obriga então Tétis a se relacionar e casar com um mortal. E o mortal escolhido por Zeus foi exatamente Peleu. A lança que Peleu usava e que vai presentear o filho Aquiles foi um presente dado por Quíron quando, na sua formação, foi presenteado pelo centauro. Aliás, quando Peleu chegou até Quíron, ele foi acolhido porque Peleu sofreu uma espécie de perfídia em um reino que ele estava sendo cuidado, sendo acolhido, porque a rainha do lugar, ela tentou seduzi-lo e como ele não aceitou, ela acusou Peleu de tentar estuprá-la, de tentar violentá-la. O rei, não querendo entrar em atrito com o hóspede, que era ilustre, a título de uma caçada, ele pede para um outro herói levar Peleu para muito distante, muito longe, e lá Peleu é abandonado, e é ali que ele encontra Quíron, e Quíron vai levar ele para sua caverna, e lá ele acaba sendo um discípulo de Quíron. Um outro personagem que é extremamente importante e que vai fazer parte, obviamente, de das gestas importantes de um certo período de ciclo da mitologia, é o Héracles, e infelizmente Héracles, dentro das suas desditas, porque são inúmeras, ele está envolvido na morte, ou no ferimento, melhor dizendo, no ferimento que vai resultar na morte de Quíron, uma vez que, quando ele começa a afugentar os centauros, e o Pseudo-Apolodoro ali naquela gravação que eu fiz, ele relata, então os centauros fugindo daquele conflito que aconteceu na caverna de Folo, eles vão buscar apoio, vão buscar abrigo na caverna de Quíron, e é lá que Héracles acerta um centauro, só que a flecha passa pelo braço do centauro e acerta o joelho de Quíron, e ali acaba provocando uma ferida. Para outras situações, para outros centauros era mortal. No caso de Quíron, não. Quíron, ele fica ferido, ele próprio pede para com que Héracles aplique na sua ferida o unguento, só que pelo fato dele ser filho de Cronos, ele não morreria, e aí surge uma possibilidade de haver a troca da sua condição de imortal para mortal, para com que ele possa finalmente morrer. Quíron se relacionou com uma oceânida, né? Assim como a mãe dele, uma oceânida chamada Cáriclo. Essa Cáriclo, existem duas personagens, assim como no caso de Filira, existem três personagens, se não estou enganado com esse nome. No caso de Cáriclo, existem duas personagens no mito com esse nome, mas a mais famosa é exatamente essa oceânida que se relaciona com Quíron. Alguns relatos dão ela como sendo filha não de Oceano, mas de Apolo. Mas enfim, eles vão ter uma filha, Ossirroi. Existem três personagens Ossirroi no mito, só que essa Ossirroi, que é filha deles dois, ela é a mais importante, ela é a mais recordada. E há um relato aqui muito interessante, relatado por Ovídio, e que diz o seguinte: um dia, a filha do centauro Quíron veio, seus cabelos ruivos caindo em seus ombros, a quem a ninfa Cáriclo uma vez havia gerado na margem ao lado de um rio que fluía, e havia chamado-a de Ossirroi, que quer dizer rápido fluxo, ou rápido fluido. A menina não se contentou em conhecer a arte do pai. Ela profetizava os segredos obscuros do destino. No clima místico da profecia, quando escondido em seu coração, o fervor celestial brilhava, ela fixou os olhos na criança, Asclépios, então sob os cuidados de Quíron. Fique forte, querido menino, disse ela. Você também, querido pai, você imortal agora, e destinado por seu direito de nascença a viver por toda a eternidade, desejará morrer quando são torturados pelo sangue da serpente,
envenenados pela flecha. Aquele veneno agonizante em suas feridas e salvos da imortalidade, os deuses colocarão no poder da morte e as 3 deusas desatarão seus fios de destino. Mais profecias permaneceram, mas então ela suspirou profundamente e enquanto lágrimas rolavam por suas bochechas, ela disse, gritando, o destino me impede, estou proibida de contar mais. Meu poder de falar está parado. Minhas artes nunca valeram tanto. Trouxe a ira do céu sobre mim. E foi transformada nesse momento em um animal pelos deuses. O centauro meio divino invocou chorando o senhor de Delfos, Apolo, mas em vão. Apolo não tinha o poder para anular os decretos do grande Zeus e se tivesse poder, ele não estava lá. Então é um texto de Ovídio belíssimo, né? Em que comenta aqui que Alcíroe acabou falando demais, revelando segredos na sua profecia que ela não podia relatar, e Zeus puniu ela, transformando-a numa égua, segundo os relatos mais comuns. Bom, nós estamos aqui praticamente chegando a 30 minutos, então eu vou encerrar por enquanto, né? Então eu vou dar continuidade a um segundo conteúdo sobre Quirón na próxima semana, porque inclusive eu quero entrar nos detalhes de alguns heróis que já estão diretamente relacionados a ele, e para com que a gente não peque por pressa, porque eu também não tenho o menor interesse nisso, a gente para por aqui e no próximo encontro, na próxima gravação, eu vou trazer a continuação e, sem dúvida, quase certamente, a gente encerra o conteúdo de Quirón e encerramos o conteúdo sobre os centauros. Bem, então se você chegou até aqui, isso quer dizer que você gostou do conteúdo, um prazer contar com a sua companhia. Então eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você ative as notificações. Se você souber de alguém que gosta do conteúdo de mitologia grega, convide a pessoa para conhecer o canal e divulgue nas suas redes, divulgue entre seus amigos que gostam, que se interessam, que são amantes do mito grego. Vou deixar aqui um forte abraço para todos. Então, até o próximo conteúdo, fechando com a segunda parte sobre o centauro Quirón, o centauro imortal. Um abraço e até breve.